Tu és maravilhoso. Rendidos e prostrados à Tua presença e à Tua graça. O nosso coração vertido em Tua presença, Pai. Anelando a manifestação do Teu Espírito e do Teu amor. Desejosos de Você, de crescer no conhecimento e na graça que nos deste, de estar cada vez mais envolvidos com esse amor que nos libertou, de estar vivendo a plenitude da vida que Você nos deu. Estamos em Tua presença dizendo: faz de nós o Teu querer. Somos como o vento, não sabemos de onde vimos, nem para onde vamos. Somos nascidos de Você, do Espírito. A Sua vontade é soberana sobre as nossas vidas. E Você é o nosso Deus, o nosso Criador. A fonte de toda sabedoria e existência. O nosso amor maior, o nosso anelo. A quem nós desejamos e damos honra e louvor. Não somente hoje, mas todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode sentar em seu lugar. Graça e paz, amados, sejam multiplicados na minha e na sua vida hoje pelo conhecimento de Deus. Que o amor dele derramado em seu coração possa ganhar proporções novas nessa noite. Eu profetizo sobre a sua vida o seu pensamento cativo à obediência de Cristo nessa noite. O seu espírito sendo aguçado para liberar o melhor que há em você. A liberdade da glória de ser um filho de Deus, sendo claramente exposta e manifesta em seu favor nessa noite. Que você possa estar com a graça e a convicção de que verdadeiramente chegou o tempo, onde todas as promessas vão se cumprir. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Aleluia. Ainda bem que você está aqui hoje rendido para conhecer um pouco mais de Deus, porque é exatamente isso que Ele deseja, manifestar a sua graça e bondade para com você e para comigo, para que sejamos bem-sucedidos. O pessoal do som prefere que eu pegue o bastão? Daniel, posso continuar? Obrigado. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Diz assim para mim e para você: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isso é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Eu gostaria que você entendesse a importância disso. Paulo estava dizendo: nós não estamos anunciando um Deus, ou um Deus que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, que tinha pensamentos vacilantes, que em hora ele pensava sim, em outras horas ele achava que não, e que quando ele pensava acerca de mim e de você, o pensamento dele era vacilante, o desejo dele para com a humanidade era vacilante. Não, nele sempre houve o sim. Ele sempre estava determinado a fazer e cumprir o desejo e a vontade de Deus. Ele não tinha dúvida de entregar a minha vida e a sua. Ele não tinha dúvida em honrar e cumprir a vontade de Deus. Mesmo sendo difícil beber para ele daquele cálice, ele disse: Deus, se for possível, afasta de mim o cálice, mas seja feito conforme a sua vontade se cumpra acima de qualquer coisa. Jesus, mesmo sabendo que em algumas coisas inerentes à sua vida estava em romper com a dor e o sofrimento, vencer a morte para ser o primogênito da ressurreição, mesmo ele sabendo que o caldo era grosso, ele não vacilou ao meu e a seu respeito. Ele estava determinado a ser a voz que dizia sim, Senhor, e ser obediente até a morte de cruz, em meu benefício e seu. Ele estava determinado a cada profecia que dizia respeito acerca dele, ele se identificar com ela, assumir como sua e vivê-la, independente de quão gloriosa ou quão difícil fosse, viver a profecia que falava acerca dele. Ele não estava cocheando entre dois pensamentos, mas ele, por amor a Deus,
Deus viu o desejo do coração do Pai, que amou o mundo de tal maneira e entregou o seu Filho. E ele não foi um filho resmungão dizendo: mas por que eu tenho que me entregar pelos outros? Por que eu preciso me doar pelos outros? Por que eu preciso ser a oferta? Não. Ele viu o amor de Deus e ele era comprometido com Deus e seu amor. E nele não houve o cogitar de pensamentos. Havia sempre um sim da parte dele. Porque a Bíblia diz que ele se alegrava, porque ele sabia que haveria um fruto do seu penoso trabalho, ele teria uma posteridade que viria após dele, ele deixaria um legado para Deus, por causa da sua vida e de todo o sacrifício que ele estava disposto a pagar, por mim e por você. Diga para quem está do seu lado: foi por você. E diga assim: Deus tem o sim para você hoje. Deus tem Jesus para você hoje. Então não estamos falando de um cogitar de pensamento. Não estamos falando de um Deus que ora quer, ora não quer cumprir suas profecias na minha e na sua vida. Preste atenção, esse é o tempo onde elas se cumprem. Mas da parte de Deus, nunca houve um cogitar de pensamento acerca da sua vida. Eu sei que pensamentos eu tenho ao seu respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. Ou para lhe dar um futuro e uma esperança, dependendo da versão que você escolher. Independente do que você escolhe, eu só posso lhe dizer uma coisa: esses pensamentos são muito bons. Independente de ficar com futuro ou com esperança, ou o fim que você deseja, que é a mesma coisa, eu não sei qual versão você vai se apegar, mas os pensamentos dele ao seu respeito são pensamentos de bem e não de mal. E para lhe dar, diga assim comigo: para dar. O nosso Deus, ele é um Deus doador, um Deus provedor, um Deus de amor, de graça, que nos beneficiou através do seu Filho, e agora nos deu o penhor dessa aliança através do seu Espírito. Vamos continuar vendo. Ele diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas nele, em Cristo, temos o sim, porque também por ele, através de Jesus Cristo, também temos o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Diga assim comigo: Deus decidiu fazer com que a glória de Deus, dele mesmo, passasse por minha vida, fizesse parte da minha existência, fizesse parte do meu dia após dia. Você precisa entender que a Bíblia diz que todas quantas são as promessas de Deus, por isso que estamos dizendo que este é o tempo onde todas as profecias se cumprem. E aí, estamos levando você lá em Ezequiel, onde dizia, esse provérbiozinho aí que dizia, esse provérbio que as pessoas querem dizer, não, mas Deus fala, mas o tempo passa e não acontece. Ei, para quem está em Cristo, isso não tem como ser dessa forma. Porque todas as promessas, nele temos o sim e temos também um amém. Isso pode acontecer se você estiver alheio à pessoa e ao sacrifício vicário dele por mim e por você. Mas se você estiver arraigado e alicerçado nele, considerando a presença e a manifestação do favor dele para todo o mundo e para os que são seus filhos, você não vai passar pelo tempo onde as promessas se cumprem alheios à manifestação dela. Você vai ser tocado, impactado, embebecido e vai transbordar de toda boa obra para a glória e para o louvor dele. Precisamos entender o critério de estar fora disso. Porque quando a Bíblia diz e quando estamos anunciando através da palavra que há um tempo favorável para a nossa igreja, profeticamente o anjo da igreja está dizendo para a nossa igreja, Verbo da Vida em Pinheiros, em São Paulo, dizendo, existe um favor abundante da parte de Deus, houve uma decisão tomada nos céus, uma ordem dada aos anjos para servirem aqueles que vão herdar a salvação nessa casa, e nesse tempo existe um favor, um sopro de um vento da parte de Deus, um céu aberto dizendo, esses são os filhos amados que tenho em qual há o meu prazer. Existe uma voz profética que está favorecendo ao cumprimento dos meus e os seus sonhos e os desígnios de Deus na minha e na sua vida. Porque quantas são as promessas de Deus? Você tem noção de quantas promessas existem da parte de Deus para mim e para você? Talvez hoje, se der tempo, nós vamos lembrar de algumas que nós já temos falado nesses 10 anos.
que eu estou aqui em São Paulo, porque antes Deus contava, estava falando algumas coisas que eu não estava aqui para testemunhar. Mas talvez eu lhe refresque a memória acerca de algumas coisas que eu já vivenciei nessa casa, se Deus assim o permitir. Mas deixa eu lhe falar algo acerca dessa pessoa maravilhosa, Jesus Cristo. Porque o estar conectado às profecias, para que elas se cumpram, não existe como acontecer na minha e sua vida se não for por intermédio dele. E se não for pelo aval e pela garantia do Espírito Santo. Diga assim comigo: Jesus é a manifestação da promessa. O Espírito de Deus, a garantia dela. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, quem dele nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Essa palavra penhor, arabon, um termo de negócios que fala sobre o dinheiro como garantia, parte do preço de compra pago com antecedência como entrada. Diga assim comigo: parte do preço, como antecedência, como entrada. Arabon é a primeira parcela, que garante a possessão total, quando o todo é depois pago. Algumas vezes essa transação foi chamada de dinheiro de caução, fiança, depósito, garantia. Arabon descreve o Espírito Santo como o penhor de nossas alegrias futuras e o contentamento no céu. O Espírito Santo nos dá um antegozo e garantia das coisas que acontecerão. Aleluia! Uau! Pastor, como é que isso funciona? Funciona simples assim. Você acredita na verdade da palavra. Pela fé você começa a orar no Espírito. E a Bíblia diz que esse Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis e por todo homem sobre a face da terra. Pela fé você começa a entender que esse Espírito também, quando veio para dentro de você, ele capacitou com frutos, com forças e poderes que evidenciam pelo resultado da sua vida. Ele lhe trouxe capacitação para você andar em domínio próprio. Você não é mais um desgovernado que reage de qualquer forma para com a vida e com as coisas. Ele lhe trouxe capacitação para andar em amor, para ter paz. Mas não a paz que o mundo tem, a paz que Jesus deu. Não se turbe o vosso coração. A paz que guarda o meu e o seu coração. A paz que ele tinha e ele decidiu deixar. Deixo-vos a minha paz. Esse Espírito é o penhor, ele é a garantia, ele é o primeiro depósito. Que faz que mesmo em meio às dores, às dificuldades e aos apertos da vida, você possa desfrutar do fruto da força da alegria. E a alegria, porque estar na presença do Deus Altíssimo, ela salta, ela se alegra. A tristeza, porque está diante do Deus Altíssimo, ela salta, ela se alegra. Mesmo que você não veja o todo ainda, mas você tem o depósito, você tem o início, você tem aquilo que garante a possessão completa. Então mesmo antes da possessão completa, essa coisa que lhe faz falta e lhe traz tristeza hoje, diante de Deus ela tem que saltar, se submeter. A soberana vocação de tristeza na presença dele salta de alegria.
E aí você evoca a presença do Espírito Santo, a presença dele sobre a sua vida, porque dentro de você ele já está selando você, falando com você. Mas você pode dizer: Espírito Santo, agora eu estou precisando de um gásinho a mais. Então, assim como foi sobre os profetas, sobre Jesus Cristo, venha sobre a minha vida, me dá aquele plus agora enquanto eu oro, enquanto eu adoro a Deus, porque no meio da tristeza eu quero me alegrar em você, eu quero me sentir pleno em você, porque a minha força, a minha fortaleza vem de você. Você é quem perfeitamente desembaraça o meu caminho, e o depósito já está dentro de mim. Diga assim comigo: o depósito, a garantia, o sinal está em mim. Pastor, eu queria saber como é que esse negócio, eu tenho sim, eu tenho um amém, que esse é o tempo de todas as promessas se cumprirem, se você olhar para dentro de você. Se você considerar a pessoa do Espírito Santo, que vai lhe ensinar como glorificar ao Senhor da sua salvação, ao autor, mas também o que consuma a sua fé, não aquele que somente escreveu acerca das expectativas e da confiança que você poderia ter acerca de Deus, mas que também ele, com a sua força e autoridade que foi dada para ele, tanto nos céus como sobre a terra, ele é quem vem para consumar e guardar o seu tesouro até o dia final. Ele é que vem para dizer: porque você creu e porque você permaneceu em mim, você me pediu o que você queria e eu fiz o que você desejava. Porque se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Mas pastor, eu tenho pedido e eu não tenho visto essas coisas. Mas quando você pede, você está pedindo pelo penhor, pela garantia, pelo sinal do Espírito? Ou você tem pedido conforme as suas íntimas, íntimos desejos, pelos seus íntimos interesses, que não tem muito a ver com o reino? Porque a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal segundo os nossos próprios interesses. Você está vindo com um sinal junto de você, ou você está desconsiderando a voz do sinal, da garantia, daquele que vai garantir a possessão de tudo, para estar diante de Deus pedindo o que você quer? Você vai quebrar a cara. Nós precisamos, pelo Espírito, entrar na presença dEle, para fazer as nossas petições. Nós precisamos, através do novo e vivo caminho, Jesus Cristo, caminhar a nossa vida. Nós não podemos e nós não devemos andar frustrados. Nós só precisamos considerar: somos a habitação do Espírito. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós temos a vida de Deus disponível para não errar. Então, por que andar segundo a força do meu braço, se eu posso estar rendido a Ele, sendo guiado por Ele e tendo dEle os caminhos e as inspirações para ter o desejo do meu coração sendo satisfeito? Eu não estou falando de um Deus manipulador que vai fazer da sua vida o que Ele quer, não. Eu estou falando de um Deus que vai fazer com que o desejo do seu coração se cumpra nele, como Ele quer. Porque muitos são os planos e os propósitos que há no coração do homem. Mas a Bíblia diz que o que permanece para sempre é o desígnio do Senhor. Então, se você não quiser se frustrar em relação à sua vida de oração, você precisa entender que o penhor precisa estar presente, a garantia de sucesso precisa estar lá, o sinal da possessão completa precisa estar lá, e você só consegue fazer isso considerando o ajudador, o consolador, a pessoa do Espírito Santo. Ele vai levar você a glorificar a Cristo de uma forma tão extraordinária, porque Ele está em você e essas promessas se cumprem para que a glória de Deus seja manifesta por intermédio de mim e você.
pelo nosso intermédio. Deus não quer que a sua glória seja algo intangível e intocável, e que Deus glorioso, que fundou os céus e a terra, que fez tudo o que existe, com insondáveis riquezas. Deus não quer que você fique olhando para essas coisas distantes de você. Ele quer que você reconheça o quão glorioso, com insondáveis riquezas, quão poderoso, quão majestoso Ele é, mas como Ele também lhe amou, a decidir fazer com que os atributos dEle, a sua essência, fizessem parte da sua vida. Por amor Ele nos deu, por amor Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Jesus Cristo. Ele fez isso por amor em mim e em você, em Jesus. Não tem muito a ver com você, tem a ver com Ele em você. Tem a ver com você ter recebido algo e alguém que está além de você mesmo. Tem a ver com você ter recebido a Cristo como seu Senhor. Tem a ver porque você permanece e obedece às suas palavras. Você se tornou um só, em consequência da sua obediência com o Deus Criador dos céus e da terra, que exerceu a sua vontade em Cristo Jesus, e se tornando um só com o Pai e com o Filho, herdeiro e co-herdeiro das promessas nele. Agora você não é só você, você é aquele que está em unidade para com Deus, no propósito da sua mente, no desejo do seu coração e nos resultados alcançados pelo seu corpo. Você não é só você mais, você agora somos nós. Diga assim: não sou eu mais, somos nós. E eu queria mostrar para você algo acerca da vida de Jesus, acerca dessas coisas, da promessa. Eu queria lhe mostrar alguns detalhes na Bíblia que eu creio que vão ser importantes para mim e para você. A primeira coisa, eu preciso lhe falar acerca de um tempo e de uma lei diferente da que nós vivemos hoje. Mateus, no capítulo 11, versículo 12, diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus ele é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Uau! Então deixa eu lhe dizer algo acerca desse governo de Deus na sua vida. Acerca do reino de Deus, que segundo Paulo é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, como é que a justiça de Deus se manifesta plenamente em minha vida? Como eu ando nessa alegria que é plena? Como eu ando nessa paz que excede o meu entendimento, se eu não estou entendendo ela? Ele diz: pela pessoa do Espírito Santo. Porque é dessa forma que vem o reino. Mas não é se relacionando de qualquer forma com essa pessoa. Porque desde João Batista até os dias de hoje, nós precisamos entender que esse reino, esse governo, essas coisas operando dessa forma na sua vida, depende de um esforço. Diga assim comigo: depende de um esforço. Depende de possessão. Ok? Essa palavra esforço, biaste, significa ser forte, ser impetuoso, que faz uso de uma força violenta. E essa palavra que se fala sobre apoderar diz: pegar, levar pela força, arrebatar, agarrar, reivindicar para si ansiosamente. Arrebatar. A Bíblia está dizendo para mim e para você, que desde que se mudou o sacerdócio, e quando muda-se o sacerdócio, muda-se a lei, você só usufrui dos poderes desse reino e desse governo, se você decidir agarrar violentamente, se você decidir reivindicar as coisas que lhe são por direito. Não é se você ficar esperando na sua redinha alguma coisa acontecer. Jesus, quando estava diante daquele sacerdócio falido, que por sinal de cumprimento da profecia, as vides deveriam estar com suas folhas secas e as figueiras também.
E ele vai no templo e vê aquele sacerdócio falido e vê que não havia mais nada para fazer para restaurar aquele sacerdócio. Quando ele volta no caminho de Betel e vê a figueira com suas folhas ainda verdes como queria dar fruto, ele não ficou esperando, ele não ficou conjecturando consigo mesmo dizendo, não, peraí, calma, é um tempo de se cumprir as profecias, mas como a profecia diz que a folha está seca e ela não está seca? Ele não deixou com que a dúvida estivesse em si mesmo, porque ele não cogitava entre o sim e o não. A gente já começou falando disso hoje. Para Jesus era assim e acabou. Se Deus falou, estava falado. Se a folha está verde, eu mando secar. E eu mando secar logo direto da raiz, que é para não ter perigo dela ficar verde de novo. Preste atenção na força e na violência de Jesus. Quando ele está diante da figueira, ele não olha e faz folha seca, porque agora o momento é de ficar seco, não. Quando ele vê elas verdes e a afronta vem, ele se levanta com força e com vigor, ele diz, nunca mais ninguém vai comer de você, danada. Nunca mais ninguém coma fruto de você. Você vai secar agora é da raiz. Vira as costas e sai. No outro dia, quando passa, os discípulos ficam olhando para aquilo, mas como Deus? Ele era o cumprimento das promessas. Nele não havia cogitação entre sim e um não, ele sabia que a palavra era verdade. E se ele precisasse para viver a conquista do que a palavra tinha e falava acerca dele mesmo, usar da força e da violência, ele não pensava duas vezes. Mas não é a nossa luta contra carne ou sangue, eu não estou dizendo para você bater no seu patrão, no seu vizinho, na sua esposa em casa, não. Eu estou dizendo pela palavra que purifica, santifica, ratifica, pela palavra que salva, que liberta e que cura, pela palavra que ajusta, pela palavra que fez todas as coisas desde o início, pelo verbo que se encarnou e vimos a sua glória, através dessa palavra, através da pessoa de Jesus Cristo, você se levantar contra as circunstâncias de dizer, ei, não é isso que a palavra diz ao meu respeito. O que a palavra de Deus diz é que Ele desembaraça o meu caminho, não é que eu fique enrolado com as coisas da vida. Então eu declaro em nome de Jesus Cristo, tudo que está me impedindo, caindo por terra, para que os meus planos se cumpram, e para que os meus caminhos sejam desembaraçados. É dessa forma que lutamos, é dessa forma que enfrentamos as circunstâncias, é dessa forma que nos movemos. Nós não ficamos de qualquer jeito, nós nos esforçamos porque queremos a possessão do reino. Nós não queremos só ter direito ao reino, nós queremos ter a posse dele, nós queremos usufruir dos benefícios que ele tem para nós. Você precisa entender que Jesus é a materialidade de todos os seus direitos, mas a força e o destemor do seu coração, a ousadia de entrar na presença de Deus, reivindicando os seus direitos, vai fazer com que você possua aquilo que Ele tem para você, não o que você quer, aquilo que Ele tem para você, porque é em Cristo que tem um cumprimento das promessas, não é nos seus desejos vãos, na sua vontade egoísta, nos seus desprazeres, não, é no prazer e no amor nessa pessoa, nesse Senhor que deu a sua vida por mim e por você, para me resgatar e lhe resgatar, e nos encaminhar numa nova vida, numa nova maneira de pensar, onde o amor, a paciência, a paz, a longanimidade, onde o domínio tomou conta de mim e de você, onde a nossa natureza foi transformada e a compaixão dele se move poderosamente através da minha e sua vida. Eu estou lhe dizendo com todas as letras hoje, você quer viver as promessas que estamos falando e anunciando para você, você precisa por força, você precisa entrar em comunhão com o Espírito Santo, porque Ele é o sinal, sem Ele você nem começa. Diga assim para quem está do seu lado, sem o Espírito Santo, você nem começa. Sabe quando você faz um contrato, promessa de compra e venda, e existe lá uma cláusula dizendo, o sinal de tantos R$1.000 precisa ser dado. Quando o sinal for dado, esse contrato vale alguma coisa, enquanto isso é só um papel.
Não é assim quando nós vamos comprar algo? Não é assim quando você vai reservar um lugar para fazer uma festa? Existe um contrato e você pode pagar num período longo. Você às vezes tem 3, 4, 5, 6 meses para pagar aquilo. Mas enquanto você não der o sinal, aquela agenda que você pediu para você, ela não está garantida. Então deixe de ser tolo e comece a orar mais em outras línguas. Deixe de brincar com os seus sonhos e com sua vida. Conheça o Espírito Santo. Se torne sensível à voz dele, porque só ela pode mudar o seu destino. Só ela pode colocar você no caminho correto para dar os primeiros passos em direção ao desejo do seu coração. Não perca tempo cogitando com os seus pensamentos, quando você pode receber dele inspiração, quando você pode receber dele ajuda, consolo, direcionamento, sabedoria para alcançar o desejo do seu coração. E a partir de agora eu não abro mais os textos, porque eu tenho um compromisso de orar com o pastor, e para dar tempo agora eu vou falando, você vai atrás e vai estudando em casa, combinado? Dessa forma. E aí você agora vai perceber que nós temos através desse novo sacerdócio de Jesus Cristo, algo extraordinário que nos dá direito às nossas promessas. Eu queria que você entendesse o quão poderoso foi isso. Isaías no capítulo 40, por exemplo, vai dizer que João Batista era aquele que vinha para aplanar os terrenos, para preparar o caminho do Senhor, o caminho da minha e da sua salvação. Ele vinha anunciar a provisão plena para mim e para você. Ele era o juízo de Deus, aquele que vinha trazer a voz de arrependimento, porque sem arrependimento não dá nem para pensar em entrar. E aí, o primeiro batismo, a primeira identificação, onde os nossos pecados precisam ser destituídos e precisa parar de ter força sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que é a lei do Espírito e da vida que nos livrou da lei do pecado e da morte. Então precisava que o Espírito Santo viesse, precisava que algumas coisas acontecessem, e eu vou falar disso de uma forma mais detalhada para você hoje. Então, João Batista, que conhecia Jesus Cristo como simplesmente Jesus, meu primo, porque ele mesmo diz em João que ele não o conhecia. Não é porque ele não conhecia o primo, é porque ele não o conhecia Jesus como o Cristo e o Salvador, até ver o Espírito Santo. Porque ele era a voz que clamava o deserto, que vinha para preparar o caminho do Senhor. E essa voz que clamava o deserto, preparava o caminho do Senhor, precisava vir dentro de um contexto legal. Então ele era filho de Zacarias, da 8ª classe de sacerdotes entre os levitas. Então, ele, filho de Zacarias, da 8ª classe de sacerdote dentre os levitas, estava ele agora como o primeiro sacerdote, sumo sacerdote, o maior sacerdote segundo a Bíblia, que já houve, e eu vou lhe explicar porque ele era o maior. Só por uma coisa, preste atenção, todos os anos, o povo judeu, o hebreu chegava diante de Deus. E quando ele chegava queriam estar diante de Deus, eles não podiam ir por si próprios. E aí eles precisavam colocar um cordeiro. Esse cordeiro, o sacerdote colocava as mãos e dizia: esse cordeiro aqui é quem vai levar os nossos pecados, então vamos matar e vamos acabar com ele. E aí o sacerdote impunha as suas mãos sobre a cabeça do cordeiro, e dessa forma ele recebia os pecados do povo. Quando ele morria, os pecados estavam lá, apaziguados. E aí quando nós vemos João para preparar o caminho, ele da linhagem sacerdotal de Levi, ele reconhece que não agora mais o sacerdócio dele é suficiente. Tanto que depois as pessoas procuram João e dizem: João, vem cá, me explica esse negócio. Aquele cara que tu que batizou aqui, está agora batizando também. E ele batiza em nome dele, do Pai e do Espírito Santo. Como é que pode esse negócio? Aí ele diz: rapaz, o amigo do noivo, a noiva é do noivo. Ele estava dizendo, a igreja é dele mesmo. Porque sempre foi vista a igreja como a noiva de Jesus. Olha, a noiva é do noivo, eu só sou o amigo.
E agora que o noivo apareceu, é bom mesmo que ele entre em evidência e não. O amigo do noivo só tem vez, tá entendendo? Até o noivo entrar. Começa a entrar as testemunhas, tal, essa tipo de situação, aí você vai vendo os amigos, padrinhos, tal, não sei o quê. Mas depois que o noivo entra, é o noivo e a noiva, não tem mais ninguém não. O pastor passa 30, 40 minutos ali fazendo um casamento, olhando só para eles. O resto do povo é o resto. Tanto que eles ficam assim na frente, não dá nem para ver o pastor direito às vezes. João estava dizendo, rapaz, chegou a hora do noivo e a noiva se encontrar. E quando eles se encontram, eles ficam diante de Deus, eu fico só de lá dizendo, eita, meu amigo, agora se deu bem, olha que noiva linda. E eu já disse para vocês que não era mais comigo, tá com ele. Não sei nem porque vocês estão aqui. Ele reconhece o sacerdócio de Jesus. E por que ele foi o maior? Porque ele foi aquele que colocou as mãos sobre aquele que levaria o pecado de toda a humanidade. Não era o pecadinho de um ano só não, não era só de um período curto, só umas besteirinhas que eu fiz agora e depois eu sei que eu vou ter que me matar de novo, ou matar, ou fazer outro sacrifício, está entendendo? Para poder ser perdoado. Não, ele estava agora como sacerdote reconhecendo, ele diz, eis o Cordeiro. Nos 3 ou 4 testemunhos de João acerca de Jesus na Bíblia, ele primeiro passa pelo batismo. Quando no batismo ele vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus, ele diz, agora eu conheço ele. Porque antes eu não o conhecia, em outras palavras, ele era só meu primo. Mas eu sabia que aquele que descesse o Espírito Santo sobre, ele que viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Diga assim comigo, eu sou batizado. No Espírito Santo e com fogo. Por isso que tem que ter força, violência, meu amigo. Você já viu o fogo fazendo negocinho de nada? Você é do fogo mesmo, irmão. Não tem outro para onde correr, não. Ele lhe batizou no fogo. Ele não fez você dar uma passada, não. A palavra batismo significa imersão mesmo. Significa você se mergulhar nisso. Você é do fogo. Mergulhe logo nisso. Deixe de ser quadrado, meu amigo. Entre nesse negócio com força que é melhor para você. Não, pastor, mas você sabe, é porque eu sou um pouquinho mais tímido. A Bíblia diz que os tímidos não herdam do reino, não. Você entendeu? Não sou eu não, é a Bíblia que diz, os tímidos não vão herdar o reino. Por quê? Porque tímido não faz força, não quer fazer barulho. De vez em quando tem que fazer. Você vai reivindicar o seu direito assim, porque eu gostaria de dizer que era meu direito, sabe? No meio desse barulho, dessa bagunça toda assim, né? Eu estou sendo machucado, ferido, mas é um direito meu, eu preciso de cura, de restauração. Jesus morreu pela minha restauração. Gente, fala mais baixo para vocês me ouvirem, está entendendo? Porque é meu direito, né? E o barulho desse lado. Mas gente, fala, não, mas você tem que dizer, ei, peraí! A Bíblia diz que ele é como um ladrão, vem para matar, roubar e destruir. Ele não vai chegar pegando leve com você, não. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Vai brincar com ele, dizendo, vai com ele, vai. Você foi batizado no fogo, meu amado. Tem hora que precisa buscar dele mesmo. Mas pastor, não tem esse negócio em mim, não tem problema. Mas Jesus tem e lhe deu. É só usar o que está dentro. Eu já vi cada tímidozinho dando as rodopiadas nos cultos assim, fazendo cada coisa. Deixa Deus lhe pegar, talvez seja hoje. E aí Jesus, quando entra naquele batismo, a Bíblia diz que o céu se abre. Deus começa a falar coisas ao respeito dele em amor, dizendo, esse é meu filho amado em quem eu tenho meu prazer. Ele começa a testificar desse contexto. Ei, preste atenção, eu sou João Batista hoje para você. Eu estou aqui aplanando o caminho dele para a manifestação dele em sua vida. Eu sou o que estou dizendo. Se você estava em pecado, se você estava desviado da vontade dele, se arrependa, porque a manifestação do reino está próxima e plena. E se você não estiver no fogo e no Espírito, você não recebe.
Eu estou aqui dizendo para você com toda clareza que há no meu coração e pela voz que emana do meu espírito, você precisa disso, de fogo, de poder, de entusiasmos para entrar na presença de Deus, porque a Bíblia nos prometeu já desde Isaías, no capítulo 32:15, quando for derramado o Espírito Santo sobre nós lá do alto, então o deserto se tornará como um pomar, o pomar será tido como um bosque, o juízo habitará no deserto. Olha João Batista lá dizendo: se arrependa, se arrependa. Para onde ele foi? Para o deserto, para dizer: se arrependa, se arrependa. Mas fique tranquilo, você passa pelo arrependimento no deserto, mas você encontra Jesus, sabe aonde? A Bíblia diz que o juízo habitará no deserto, mas a justiça morará no pomar. Ei, meu amado, se você tiver de passagem ainda pelo deserto, é só você voltar os seus olhos para a justiça de Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus fez ele pecado por mim e por você, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos a justiça. Você precisa olhar para Jesus e andar em direção a Ele, porque onde Ele está, o pomar tem muito fruto, tem muito gozo, tem muita alegria, tem muita paz. Eu não disse que eu ia lhe lembrar de algumas profecias? E ainda diz mais assim: o meu povo habitará em moradas de paz. Se levanta do seu lugar. Aleluia. Diga assim: eu recebi a paz com o Espírito Santo. A minha casa é morada de paz. Eu habitarei seguro. Eu habitarei tranquilo. Porque onde eu estou, o Espírito Santo da promessa está comigo. Jesus Cristo é um comigo. Nele eu tenho sim para todas as promessas. E o amém. E a glória de Deus encherá a minha casa, encherá a minha vida, em nome de Jesus. Pode sentar. Aleluia. Amém. Bem-aventurados vós que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Aleluia. Agora a sua vida ela precisa ser semeada em liberdade, por causa que estamos na dispensação do Espírito Santo. Nós estamos vivendo essa profecia e essa promessa. Ela não é algo que vai se cumprir em mim e em sua vida. Ela é algo que está estabelecido. A minha e a sua semeadura tem uma força e um poder totalmente devastador em relação ao inferno. As nossas colheitas serão tão grandes, Levítico 26:5. Outra profecia dada nessa igreja. Diga assim comigo: esse é o tempo, da minha colheita. Esse é o tempo da minha colheita. Aleluia. Deus nos deu essa profecia há alguns anos atrás. Nos deu até música que dizia: esse é o tempo da nossa colheita, tempo de andar em amor. Esse é o tempo da nossa colheita, vinde Cristo nos chamou. Eu não sei como é que você entende. Voz de júbilo e de alegria precisa estar diante de mim e de você, porque a Bíblia diz que grandes serão as nossas colheitas. Quando nós estejamos ainda colhendo os cereais, quando chegar o tempo de colher as uvas, ainda os cereais vão estar lá. A gente não vai ter dado nem conta do que Deus colocou em nossas mãos. Deus já vai estar preparando coisas novas para colocar na minha e na sua mão. Aleluia! Mas pastor, não estou dando conta. A profecia está se cumprindo. A profecia está se cumprindo.
E ele diz assim: as colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo os cereais quando chegar o tempo de colher as uvas, e estarão colhendo as uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos vós, e vocês viverão em segurança na sua terra. Diga assim: São Paulo é a minha terra. São Paulo promove segurança para mim. Em São Paulo eu acharei abundante provisão. Quando a provisão de Deus estiver chegando, eu não vou poder administrar, porque o favor dele é maior do que a minha capacidade. Aleluia. Aí a Bíblia ensina o que fazer. A Bíblia diz: ó, fique tranquilo, fique nervoso não. Quando você pegar os cereais, que você vê que tem muito que não está dando conta, que já chegou a colheita das uvas, que também tem muito que não está dando conta, semeie de novo. Aleluia. Ele diz para você: não quebre o ciclo, já que você entrou na promessa de ampla provisão, seja um amplo semeador do reino, porque isso vai gerar um efeito em cadeia na sua vida, para que mais promessas e provisões se cumpram. Ei, deixa eu lhe dizer, estamos vivendo o tempo da provisão abundante. O tempo das profecias que nós evocamos sobre essa casa se cumpram. O tempo onde o Espírito Santo será a garantia e o penhor da minha e da sua aliança. O tempo onde a manifestação de Jesus Cristo será ampla e abundante na minha e na sua vida. Um tempo onde a enfermidade será varrida do nosso meio. Um tempo onde a escassez e a pobreza será banida. Um tempo onde Ele será o nosso Deus, a nossa paz, a nossa luz e a nossa salvação. Estamos vivendo o tempo das promessas. Hoje você aprendeu comigo que Jesus é a materialidade dos nossos direitos, mas que para vivermos a posse desses direitos, precisamos de um esforço, porque o reino de Deus é alcançado pelo esforço. Privilégio de ter você assistindo o culto conosco, mas o nosso convite é que você desfrute dessa graça e dessa unção no próximo domingo. Nosso culto já está agendado. Domingo, às 18 horas, esperamos vocês.